E por isso ele entrou no barco, assentando-se, e o povo reunido na praia. Jesus falou-lhes muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Quando lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, e deu colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos, que ouça. Amém? Senta em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou falar aqui, quero que os irmãos já fiquem preparados, vou falar até 5 para as 10, tá bom? Não vai dar bem meia hora, mas eu pretendo usar esse tempo aqui para falar acerca desse assunto tão relevante, que está inserido aqui na parábola do semeador. Aleluia! E eu não falarei sobre toda a parábola, mas eu vou enfatizar apenas o versículo de número 7, apenas a parte em que fala da semente que caiu entre os espinhos, e os espinhos a sufocaram. A parábola, meus irmãos, do semeador, ela é encontrada no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 13, do versículo 1 a seguir. Ela também é encontrada em Marcos, capítulo de número 4, do versículo 1 até o 20. E também nós encontramos a parábola do semeador em Lucas, capítulo 8, do versículo 4 até o 15. Ela é muito rica, queridos, em ensinamentos. Ela é por demais reveladora. O foco, meus irmãos, é nos espinhos. É isso que eu quero focar nessa noite junto com os irmãos aqui. E falar desses espinhos nos traz lições muito profundas. A Bíblia diz, Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 13, versículo 7, onde eu já fiz menção, mas farei outra vez o seguinte: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Interessante dizer que nessa parábola que está registrada em Mateus, Marcos e Lucas, Jesus ele conta a parábola, ele prega por parábola e depois ele mesmo dá a interpretação da parábola que pregou. Jesus, ele faz isso, ele fala da palavra, ele conta a parábola e depois ele mesmo dá a interpretação da parábola que pregou. Explicação de Jesus sobre Mateus 13, 7, está em Mateus 13, 22. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Primeira explicação da parábola, da mesma parábola que foi contada por 3 evangelistas diferentes. Segundo, Marcos capítulo de número 4, versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram, sufocaram a planta, e ela não deu fruto. A explicação que Jesus deu acerca desse versículo está em Marcos capítulo de número 4, do versículo 18 e 19. Outros, como a semente lançada entre espinhos, ouve a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os desejos por outras coisas, entram e sufocam a palavra,
tornando-a infrutífera. Terceiro, Lucas capítulo de número 8, versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e a sufocaram. Explicação que Jesus deu, Lucas capítulo 8, 14. A que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, e não amadurecem. Oh glória, glorificado seja Deus. Meus irmãos, eu quero começar aqui falando sobre as preocupações desta vida. Abra a Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, do versículo 25 a seguir. Porque nós vivemos em dias difíceis, os tempos são trabalhosos, né? Todos nós, de certa forma, carregamos uma carga, um fardo muito grande. São preocupações diversas que todos nós temos diariamente, mas a palavra de Deus, ela nos recomenda algo, e isso está em Mateus capítulo 6, do versículo 25 a seguir, que nos diz o seguinte: porque eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida, ou o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo, nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Porquanto não se preocupem dizendo, o que vamos de comer, ou o que haveremos de beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Porquanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Queridos, os espinhos desta vida. Falando dos espinhos, eu quero falar da parte das preocupações. E as preocupações, elas são muitas. Todavia, nós precisamos, mais do que nunca, crer no Deus que provê todas as coisas. Porque o nosso Deus ainda é Jeová Jiré, é o Deus que providencia todas as coisas. O nosso Deus é o Deus que cuida daqueles que são seus. E nós não podemos jamais permitir, aceitar que a ansiedade, que as preocupações venham nos tirar do foco, venham nos tirar do propósito. Muitos vêm na casa de Deus e no meio do culto, muitas vezes, eles estão preocupados com o boleto de amanhã, com a conta de amanhã, com o problema de amanhã, com isso ou com aquilo, e não conseguem cultuar a Deus da maneira que deveriam. Eu quero dizer a vocês que a palavra nessa noite é essa: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Lançar sobre ele a ansiedade, lançar sobre ele a tua preocupação. E no momento em que você estiver aqui no culto, se preocupa apenas em adorar o Senhor. A Bíblia diz assim: buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o coração. E para buscar Deus de todo o coração, você não pode estar ansioso com essas coisas. É aquela coisa de vir no culto e dizer assim: Senhor, eu estou com esse problema, mas eles estão nas tuas mãos, agora eu sou teu aqui. Fala comigo, renova a minha vida, me fortalece, me usa, sabe aquela coisa? Por isso que muitas vezes o nosso culto fica pesado, porque nós não estamos no mesmo espírito. Tem uma meia dúzia com o espírito de buscar, de adorar, e outra meia dúzia preocupado com o que vai fazer depois. Descansar no Senhor é isso. Descansar em Deus é isso. Aleluia. Queridos, eu não estou dizendo aqui que nós não temos que nos preocupar com as contas, com os negócios. Não, nós devemos. Crente compra e paga. Nós devemos. Só que nós temos que ter graça de não permitir que isso se torne ansiedade. Nós temos que entender que o Deus que nós servimos é poderoso para suprir as nossas necessidades. Glorificado é o nome bendito do Senhor. Aqui, meus irmãos, falando disso, abre-se uma brecha para falar acerca de administração financeira. O mérito da palavra não é essa, mas eu preciso dar uma pinceladinha nisso. Nós temos que tomar cuidado com isso também, porque se nós não soubermos nos administrar, nós teremos problema financeiro também. E aí muitas vezes nós estamos com problema financeiro porque tão somente compramos aquilo que nós não calculamos se vamos conseguir pagar. A Bíblia diz que antes de nós construir uma torre, nós temos que sentar e calcular para ver se nós vamos conseguir fazer. Então nós temos que tomar esse cuidado. Muitas vezes, em alguns momentos, nós temos que agir por fé, mas são momentos esporádicos. A regra é essa: nós temos que tomar cuidado para não comprar aquilo que a gente sabe que não vai conseguir pagar. E aí depois a gente compra aquilo que não vai conseguir pagar, e aí não consegue pagar mesmo, aí entra em luta, perde sono, e começa a botar Deus na parede. Não vou na igreja, o que adianta ir na igreja, estou com essa conta. Tem gente que até sai da igreja. Aí, porque Deus não está me ouvindo, Deus não está... Não, Deus está te ouvindo, o problema é que tu que não está vigiando. Está fazendo conta além das tuas condições. Tu acha que eu nunca passei por isso, querido? Acho que eu não estou... Eu prego o que eu vivo. Eu já vivi isso. É verdade. Na empolgação, muitas vezes, tu compra uma coisa, e aí depois tu bota as mãos na cabeça e diz: o que eu fui fazer? Como é que eu vou pagar agora? Aí a gente vai orar: Deus, me dá o escape. Eu penso que Deus fica olhando assim: tá, mas aí tu faz as... Tu entra na fria sozinho, depois quer que eu te tire? Aí vai lá, E tem gente que me ensinaram que quer botar Deus na parede. Se Deus não me der vitória, eu não vou na igreja, não vou servir Ele, não vou fazer, não vou cantar, não vou... Queridos, Deus é fiel para suprir as nossas necessidades. E falando em necessidade, deixa eu dizer a vocês que necessidade não é aquilo que a gente quer ter. Espera um pouquinho. Esse aqui é um assunto complexo, mas a Bíblia diz assim: agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Agora tu tem que agradar o Senhor primeiro. Agradar o Senhor, aí Ele vai fazer um mimo para ti. Ele vai te fazer um miminho, porque Deus é fiel para isso. Agora, o nosso Deus, o compromisso dele é suprir as necessidades. Jeová Jireh é o Deus da providência, o Deus da provisão. O que é providência? A providência é o seguinte: é você precisar de um sapato e você ter o sapato quando você precisa. Isso é providência. É você precisar de comida e no momento que você precisar de comida, você ter a comida que você precisa. Isso é providência. Está entendendo, amados? Não é você dizer assim: agora eu vou comer churrasco todo dia. Me perdoe, meu, eu não vejo um negócio aqui agora. Bom, uma vez eu comentei com um pastor aqui. Rapaz, o cara comia churrasco todo dia. Eu disse: tio, eu não consigo. Tudo bem, é bênção, isso é bom, amados. Glória a Deus, quem pode. Está entendendo?
Glória a Deus por isso. Mas Deus não prometeu churrasco para ninguém todo dia. Ele prometeu a porção acostumada, o alimento. O alimento. Oh, glória. Agora é lógico, a Bíblia também diz que aquele que faz a vontade do Senhor come o bem da terra. O crente fiel, meus irmãos, ele até passa um período de prova. Deus até permite uma prova, um desertinho, Deus promete. Deus permite. Mas depois Deus permite o filé também. É, pastor Josilei? Deus permite comer mussuma, depois permite comer filézinho também, né? Hã? Agora tu tem que ser fiel ao Senhor nisso. Entender, meus irmãos, entender que o Deus que nós servimos tem prazer em abençoar aqueles que são dele. Oh, glória. Uma coisa é, nós que somos chamados segundo a vontade do Senhor, das trevas, das densas trevas, das profundas trevas, das profundezas das trevas, das trevas, para a luz bendita do Senhor. E é isso aí, nós não éramos, e Ele nos fez ser, nós que fomos chamados para sermos salvos, meus irmãos, nós temos que entender, nós precisamos entender, que com muito ou com pouco, nós precisamos louvar o nome dEle, nós precisamos entender, que comendo pão com ovo, arroz com ovo, arroz com arroz, ovo com ovo, nós precisamos dar glória a Deus do mesmo jeito, precisamos fazer a vontade de Deus do mesmo jeito, comendo churrasco, filé mignon, essas coisas boas que tem por aí, lasanha, pizza e outras coisas mais, nós precisamos fazer a vontade de Deus do mesmo jeito. Que eu quero dizer a vocês que a nossa situação, e eu estou falando de financeira, não pode, nós não podemos permitir que isso venha alterar o nosso relacionamento com Deus. Oh, glória. Com muito ou com pouco eu sou crente. Aleluia. E às vezes eu tenho uma impressão, irmã Rose, que a gente é mais crente com pouco. É a impressão que eu tenho. É verdade. Quer ver? Vai orar para comer arroz com ovo para ver. Senhor, obrigado pelo ovo, pelo arroz. Agora, Senhor, abençoa agora, Senhor, a minha vida, minha família, minhas finanças. Tu ora meia hora. Agora, quando é aquela comida gostosa, você abençoa, Senhor, amém. É? A maioria é assim, né? Nós não podemos permitir isso. Que o Deus do céu nos conceda graça e que as preocupações dessa vida não venham nos tirar da direção de Deus. Oh, glória. Meus irmãos, Deus é fiel para nos abençoar, e da onde não tem, Deus faz ter. O que não é, Deus faz ser. O Deus que eu sirvo, Ele é poderoso para abrir portas onde não existe nem parede, quanto mais porta. Do nada Ele faz tudo. E eu preciso crer nele. E eu preciso entender que o maior bem que eu posso possuir é ter o meu nome escrito no livro da vida. E a melhor coisa que eu posso fazer é buscar o seu reino e a sua justiça. É buscar a Ele em primeiro lugar. Se eu conseguir agir dessa forma, se eu conseguir buscar a Deus desta maneira, se eu conseguir me colocar dessa maneira, Deus, por certo, irá cuidar de mim, porque a Bíblia diz, e a Bíblia não mente, a Bíblia é a palavra de Deus. Mateus 6:33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Enquanto você está orando, Deus está trabalhando por você. Deus dá os seus enquanto dorme. Essa palavra é linda, né?
Deus dá os seus enquanto dorme. Se você realmente está na direção de Deus, você deve sim continuar trabalhando, continuar estudando, continuar fazendo a sua parte, porque tem aquela coisa também. Eu conheci um irmão que dizia que vivia pela fé. Só que ele vivia pela fé, mas tomava café na casa de um, almoçava na casa do outro e lanchava na casa do outro. Só que ele vivia pela fé dos outros, não pela dele. Viver pela fé não é isso. As pessoas confundem também, um culto de ensinamento, deixa eu falar. As pessoas confundem a coisa, estou vivendo pela fé, mas aí não trabalha, não estuda, não se prepara, não faz a sua parte. A Bíblia diz assim, vai ter com a formiga preguiçoso. Queridos irmãos, meus colegas obreiros, colegas pastores que estão aqui nessa noite, a palavra de Deus, e eu preciso encerrar, é essa. Vamos buscar a Deus, em primeiro lugar. Vamos buscar o seu reino e a sua justiça. E as outras demais coisas nos serão acrescentadas. Aleluia. A Bíblia fala sobre o engano das riquezas. Nessa parábola aqui, essa parábola do semeador acerca dos espinhos, e fala sobre desejo por outras coisas. Mas eu quero me deter aqui nas preocupações da vida. Apenas esse tópico. Preocupações da vida. Ansiedade com o futuro. A palavra preocupação é uma palavra composta, que fala de pré-ocupação. Está entendendo? É você se ocupar antes. Tem gente que, se o problema é uma semana depois, o cara não dorme hoje. Cara, vai deixar para... Dorme. Descansa em Deus. Lembra do nosso irmão Pedro? Olha que exemplo. Pedro seria morto no outro dia. Pensa num cara que poderia estar preocupado, que tinha motivo para estar preocupado. Ele ia ser executado no outro dia no corredor da morte. Já tinha feito a última refeição e tudo. Tá. E a Bíblia diz que o Senhor mandou um anjo onde ele estava. E o anjo teve que acordar o abençoado. Ele ia morrer no outro dia, mas tu acha que isso tirou o sono dele? Que nada, o anjo teve que acordar ele. Esses dias eu falei, né? Eu penso que o saudoso Davi Miranda ia dizer assim, ó, e o anjo cutucou ele com a espada. Talvez, não sei. Eu sei que o anjo acordou ele. E ele quer sair correndo, o anjo disse assim, não, peraí, põe a sandália. Ele botou a sandália e quis sair, o anjo disse, peraí, põe a capa também. O cuidado de Deus, né? Mas o que eu quero dizer a vocês é que ele dormiu. Ele não se preocupou. Ele entendeu que a vida dele estava nas mãos do Senhor. Muitas vezes nós nos preocupamos a ponto de perdermos o equilíbrio, perdemos a graça de orar, perdemos a alegria de vir para o culto, com um problema muitas vezes que não tem solução. E se não tem solução, é eu que não vou me preocupar para quê? Isso é perca de tempo, entrega nas mãos de Deus. O que não tem remédio, meus irmãos, remediado está. Tem coisas que não adianta a gente se preocupar, é orar, entregar nas mãos de Deus e descansar. Entender que Deus é poderoso para fazer. Aí muitas vezes nós estamos nos preocupando e não conseguimos orar, e não conseguimos dar um glória a Deus, não conseguimos abraçar o irmão preocupado, doido que o culto termine, vai para casa preocupado, vai deitar preocupado, não dorme direito, está com enfermidade, está com pressão alta, está com gastrite, está com um monte de coisa, sem necessidade. Descansa. Como é que os irmãos cantam? Descansa. É descansar no Senhor. Aleluia. Coisa boa é quando nós conseguimos entender esse negócio. Coisa boa é quando nós conseguimos entender quem nós somos. Nós somos ninguém mais, ninguém menos do que filhos do Altíssimo. Porque a Bíblia diz que aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu recebi ele, eu sou filho. Eu recebi ele, eu sou filho. Eu sou filho de Deus. E Deus cuida dos seus. Pode sim uma mãe se esquecer do filho que gerou, todavia o Senhor jamais se esquece daqueles que são seus. Descansar. Oh, aleluia. Não permita que esse espinho terrível da ansiedade venha sufocar a tua fé. Descansa.
Oh, aleluia. Para de perder o sono com aquilo que aparentemente não tem solução. Entrega nas mãos do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. O Senhor está falando com alguém aqui. Eu falando disso, eu me lembro de Jesus, num dos seus sermões, dizendo assim: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Foi Ele que disse. Porque te abate, ó minha alma, espere em Deus. Porque te abate, ó alma cansada, espere em Deus. Descanse. Oh, aleluia. Aquilo que a gente pode fazer, aquilo que está ao nosso alcance, nós temos que fazer. Agora, aquilo que não está ao nosso alcance, e eu falo isso com muita propriedade, porque todos os dias eu me vejo em situações em que literalmente eu sinto que eu não tenho controle sobre elas. Eu vivo isso. Situações em que eu não tenho controle. Eu vejo vidas se perdendo e eu não tenho controle sobre isso. Eu vejo pessoas se destruindo e eu não tenho controle sobre isso. Eu tenho que aconselhar pessoas, às vezes dizendo assim: não faz isso, não vai por esse caminho. E a pessoa diz: eu vou, e eu não tenho o que fazer. Eu não tenho controle sobre ela. Todos os dias eu sou atacado por isso. Obreiros que estão jogando o ministério fora, e eu digo: não faz isso, não vai por esse caminho, não faz assim. E eles dizem assim: eu vou, e fazem. Entendi muita gente na minha secretaria que disse assim: pastor, eu não concordo com a igreja, vocês são radical demais, muito pesado, eu vou para uma igreja mais tranquila. E eu dizer: não vai. Às vezes chorar, porque me dói, não vai. O caminho não é esse. Estou falando de doutrina de igreja, estou falando de Bíblia, porque as pessoas hoje têm isso, né? É porque a igreja tal e a igreja tal não tem nada a ver com a igreja, tem que falar com Bíblia, com vergonha na cara, com pudor. É porque eu estou numa igreja liberal, vão andar pelado na beira da praia. É o que fazem, e dando a desculpa que a igreja... Vamos parar com isso, gente. É porque eu estou numa igreja liberal, agora eu vou botar uma sunguinha, vou jogar bola com os fulanos. É porque a minha igreja pode, tá? Mas na Bíblia pode. São coisas assim que a gente chorar e dizer: não vai. Não faz. E o abençoado vai lá e faz. E aí daqui a um pouco, para mim não enlouquecer, porque esse é um fardo. E eu perdi muita noite de sono, passei noites na igreja orando. Para poder entender que aquilo que eu posso fazer, eu devo fazer. Agora aquilo que eu não posso fazer, eu entrego nas mãos dele, que é ele que pode fazer. Obreiro que não tem mais graça nem de sentar com a família, com os filhos, perturbado com tanta coisa. Amados, é descansar em Deus. Faz o que pode, o que não pode deixa nas mãos do Senhor. Deixa nas mãos do Senhor e saiba que Ele é poderoso para fazer. Te coloca em pé, nós vamos orar. Eu quero deixar claro aqui, não me interpretem mal. Eu não estou dizendo a vocês que vocês não devem de se preocupar com o perdido, não devem de orar pelo perdido, não devem de ajudar o perdido, não devem de aconselhar. Nós devemos de fazer. Agora, se a pessoa não quiser ser ajudada, nós não podemos perder a nossa bênção com isso.
Levante as tuas duas mãos ao céu, se você puder aí. Eu entendo que a glória de Deus, a graça de Deus está sobre a vida da igreja nessa noite. A graça de Deus está sobre as nossas vidas. E os dias são maus, os dias são trabalhosos, os dias são difíceis. A Bíblia chega a dizer que nós vivemos nos últimos dias. Escatologicamente são os dias que antecedem a volta de Cristo. Nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio nisso, que não vai passar muito. E muito em breve os céus vão se abrir. E muito em breve nós vamos ter que nos apresentar diante do Senhor. E muito em breve, meus irmãos, nós seremos arrebatados daqui. Só que enquanto estamos aqui, meus irmãos, nós temos que entender que os dias são trabalhosos, porque o mundo jaz do maligno. E o espírito do anticristo já está trabalhando aí fora. O anticristo não se manifestou ainda, mas o espírito dele já está preparando o caminho. E em meio a tudo isso, nós temos que permanecer no Senhor. Temos que permanecer em pé. Bem-aventurado ainda os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A alegria do Senhor ainda é a nossa força. Aleluia. Nabucodonosor fez uma grande estátua e disse ao todo o povo: quando a banda tocar, todos devem se dobrar e adorar a estátua que eu fiz. No meio daquele povo, e tinham milhares de cativos que vieram de Judá, tinha 3 crentes no meio: Misael, Ananias e Azarias. Todos se dobraram e eles ficaram em pé. O rei, o seu emissário, veio ter com eles. E eles disseram assim: ó rei, saiba tu que se o Deus que nós servimos quiser, Ele nos livra da fornalha e das tuas mãos também. Isso é confiança. Aprenda a confiar no Senhor. Em meio à guerra, aprenda a ter paz. Permita que o Espírito de Deus nessa noite fortaleça a tua fé. Permita que o Espírito de Deus fortaleça a tua vida. Eu vejo nessa noite os joelhos de alguém sendo firmados aqui. Mãos trêmulas sendo firmadas. Eu quero que você me ajude a pregar nesse encerramento de culto. Eu gostaria que você dissesse para alguém assim, ó. Você abraçasse quantas pessoas você pudesse e dissesse assim: Deus pode até permitir a fornalha, mas se você for fiel, Ele vai entrar junto com você. Descanse. Deus pode até permitir a prova, mas junto com a prova Deus também manda o escape. Aleluia. Deus pode até permitir a cova, Deus pode permitir os leões, só que Deus entra junto na cova e junto com os leões. Que as coisas de lugar eu sou. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos orar e vamos encerrar esse culto. Eu sinto a graça dele aqui. E quero, no nome de Jesus, dizer que nessa noite espinhos serão queimados. Espinhos serão queimados. Você vai sair daqui com a tua alma alegre, renovada. Amados, deixa eu falar aqui. Vocês não imaginam a alegria que eu sinto de ter vocês aqui.
alma se alegra nessa noite pela vida de vocês. Eu quero pedir que todos vocês que estão aqui, vocês desçam lá embaixo lá, e nós vamos todo mundo orar pelo povo hoje. Amém? Vocês concordam comigo? Desçam lá todos vocês. Vocês vão se posicionar aqui e nós vamos orar. Eu quero chamar vocês que querem. Vocês que precisam, venham, os obreiros vão orar por você hoje. Eu já quero antecipar de antemão aqui que espinhos já estão sendo queimados aqui nessa noite. A oração de um justo pode muito seus efeitos. Pode vir bem para frente do altar. É noite de vitória. Eu vejo vitória de Deus. Eu quero vitória de Deus vindo. Vai orando.